Existem dois caminhos que muitos confundem, o da religiosidade e o do verdadeiro evangelho. Um fala de Deus com os lábios, o outro revela com a vida. Um veste aparência, o outro se despe de vaidade. Um exalta o homem, o outro glorifica o Senhor. E é nessa diferença que o céu observa o coração humano, porque Deus não se agrada da religiosidade, ele se agrada do evangelho vivido, simples e verdadeiro. Há séculos o mundo se encheu de templos, de rituais, de tradições. Mas Deus nunca quis apenas rituais, ele sempre quis relacionamento. Desde o Éden, o desejo do Pai era caminhar com o homem, conversar com ele ao entardecer, compartilhar amor e verdade. Mas o pecado quebrou essa comunhão, e o homem começou a tentar substituí-la com formalidades, dogmas e práticas vazias. Foi por isso que Jesus veio. Não para fundar uma nova religião, mas para restaurar a comunhão perdida. Para lembrar ao mundo que o coração é mais importante que a roupa, que o amor vale mais que a aparência, e que o arrependimento vale mais que qualquer título. O Evangelho não é palco, é altar. A religiosidade quer ser vista, quer reconhecimento, quer aplauso, quer status. Mas o verdadeiro Evangelho acontece onde ninguém vê, no secreto, no quarto fechado, no coração contrito. Jesus disse: quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai que está em secreto. O segredo do Evangelho está na intimidade. Enquanto o mundo busca vitrine, Deus busca a verdade. Enquanto a religiosidade quer plateia, o Evangelho quer presença. Porque o Evangelho não é sobre o que você mostra, é sobre o que você vive. Há quem saiba falar bonito sobre fé, mas não sabe amar. Há quem cante com a voz afinada, mas o coração desafina diante da humildade. E há quem se diga servo, mas não serve ninguém. Mas quem vive o Evangelho de verdade entende que o altar não é um lugar de status, é um lugar de entrega. E que o verdadeiro servo é aquele que carrega a cruz todos os dias, mesmo sem aplausos, mesmo sem reconhecimento. A diferença entre ter uma religião e ter um relacionamento. Religião é tentar alcançar Deus pelas próprias forças. Evangelho é Deus descendo até nós por amor. A religião diz: faça por merecer. O Evangelho diz: já está feito na cruz. A religiosidade impõe pesos, mas o Evangelho traz leveza. Jesus disse: o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Quando o Evangelho entra no coração, ele liberta. Liberta do medo, do orgulho, da comparação. Liberta da necessidade de provar algo a alguém, porque a graça prova que você já é amado. Deus nunca quis que você fosse um robô espiritual que cumpre regras por medo de punição. Ele quer um filho que o ama porque entendeu o quanto foi amado primeiro. Esse é o verdadeiro Evangelho, amor que gera transformação. A aparência impressiona o homem, mas o coração toca o céu. Vivemos em tempos em que a imagem vale mais que a essência. Mas o Evangelho verdadeiro vai na contramão disso. Deus não é movido pela aparência, ele é atraído pela verdade do coração. Os fariseus impressionavam o povo, mas Jesus via além. Eles jejuavam para serem vistos, oravam em voz alta para se destacarem, faziam longas pregações para serem admirados. Mas o Filho de Deus olhou para eles e disse: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E ainda hoje, o Espírito Santo repete essa mesma verdade. Deus não quer os teus gestos se o coração não estiver presente. Ele não quer uma rotina espiritual sem amor. Ele quer intimidade, sinceridade e um coração disposto a ser moldado. O verdadeiro Evangelho é o que você vive quando ninguém está vendo. É a oração que você faz sem plateia. É o perdão que você libera no silêncio. É a bondade que você pratica sem publicar. É o amor que permanece, mesmo quando o mundo é ingrato. O verdadeiro Evangelho muda de dentro para fora. A religiosidade foca no exterior, aparência, postura, palavras bonitas. Mas o Evangelho começa dentro, no invisível, no coração. Jesus não veio para polir o comportamento humano, ele veio para transformar a natureza humana. E quando o Evangelho entra, ele muda tudo. Muda o olhar, muda as palavras, muda as intenções. Muda até o silêncio, porque o coração se torna morada de paz. Ser cristão não é vestir uma imagem de santidade, é permitir que o Espírito Santo molde cada parte da alma. É deixar Deus tocar onde dói, limpar o que foi escondido, restaurar o que foi quebrado. Isso é Evangelho, cura, não disfarce. O Evangelho te ensina a amar, não a julgar. Um dos frutos da religiosidade é o julgamento. Ela cria uma falsa superioridade espiritual. Mas quem vive o Evangelho entende que não está em posição de julgar ninguém,
porque também precisa da graça todos os dias. O verdadeiro evangelho é empatia, é compaixão, é abraço. Ele não levanta muros, ele constrói pontes. Não separa as pessoas, aproxima corações. Quando Jesus esteve entre os homens, ele tocou leprosos, comeu com pecadores, perdoou adúlteras e curou cegos. E por isso, os religiosos da época o criticaram. Mas Jesus mostrou, com gestos simples, que o amor vale mais do que qualquer regra. E ainda hoje ele te chama para viver assim. Mais amor, menos julgamento. Mais compaixão, menos condenação. Mais evangelho, menos religiosidade. O evangelho é liberdade, não prisão. Há pessoas presas dentro das próprias práticas religiosas. Vivem sob o peso do tem que, do não pode, do faça assim. Mas Jesus veio para libertar, não para aprisionar. Ele quer que você viva uma fé leve, sincera, profunda. Uma fé que respira amor, não medo. Uma fé que serve, não controla. Quando você entende o Evangelho, descobre que ser livre não é fazer o que quer, é ter prazer em fazer a vontade de Deus. E essa liberdade é doce, é pura, é poderosa. Ela te faz caminhar com leveza porque o amor substitui a obrigação. Deus não quer robôs espirituais. Quer filhos conscientes, apaixonados e cheios de fé. Quer corações que o adorem não por medo, mas por amor. O verdadeiro evangelho é serviço, não posição. Jesus, o Rei dos Reis, ajoelhou-se para lavar os pés dos discípulos. Ele mostrou que a verdadeira grandeza está em servir. E esse é o ponto que a religiosidade não entende. Ela quer trono, o evangelho quer toalha. Quem vive o evangelho não busca destaque, busca propósito. Não busca ser conhecido, busca que Cristo seja conhecido. E é justamente por isso que Deus exalta os humildes e resiste aos orgulhosos. O Evangelho não é sobre quem é o maior, é sobre quem ama mais. É sobre amar a ponto de se doar, perdoar, ajudar e recomeçar, mesmo quando dói. É sobre ser como Cristo, que, mesmo sendo Deus, se fez servo por amor. O verdadeiro Evangelho não tem aparência, tem frutos. Jesus disse: pelos frutos os conhecereis. Os frutos do Evangelho são visíveis: paz, amor, alegria, mansidão, domínio próprio. Mas os frutos da religiosidade são amargos: orgulho, competição, hipocrisia, julgamento. Quem vive o Evangelho não precisa provar nada, os frutos falam por si. A vida muda, o semblante muda, as atitudes mudam. A presença de Deus se torna perceptível até no olhar. Deus se agrada quando o teu testemunho fala mais alto que tuas palavras. Quando a tua vida se torna um reflexo do reino. Quando as pessoas te veem e sentem algo diferente, e esse algo é Cristo. O verdadeiro evangelho é um chamado ao primeiro amor. Aquele tempo em que o coração ardia só de ouvir o nome de Jesus. Em que a oração era simples, mas sincera. Em que a presença de Deus bastava, sem necessidade de reconhecimento.